tudo bem? Hoje vamos falar sobre a hidrosfera. Lembra que na aula passada nós falamos sobre o quê? A atmosfera. A atmosfera é uma camada de ar, né? Envolve nosso planeta Terra. E o nosso planeta Terra só tem ar? Não, tem água. E é por isso que o assunto de hoje é falando sobre a hidrosfera. Hidro. Toda vez que vocês escutarem a palavra hidro, isto tem a ver com água, certo? Hidromassagem. Quem é que já ouviu falar nessa palavra? Hidromassagem. Tem a ver com água, né? Hidratação. As meninas que gostam de fazer uma hidratação no cabelo. Também, certo? Então, hidrosfera é a água do nosso planeta Terra. Vamos lá. O termo hidrosfera vem do grego hidro mais esfera, esfera de água. O nosso planeta é uma esfera, não é? E aí, no caso, eu vou falar sobre a água dessa esfera. Compreende todos os rios, lagos, lagoas, mares, todas as águas subterrâneas, porque debaixo da terra nós temos água, bem como as águas marinhas, as salobras, águas glaciais, que são aquelas que ficam lá no Polo Norte, Polo Sul, Polo Norte e Polo Sul, que ficam congeladas, certo? Lençóis de gelo, que é o que a gente falou, vapor de água, essas nuvenzinhas aí, ó, que a gente vê no céu, nada mais, nada menos do que a água em forma de vapor, as quais correspondem a 71% de toda a superfície terrestre. Ela divide em águas oceânicas, que formam os oceanos e mares, águas continentais, que são aquelas águas que estão dentro do continente, os rios, lagos, lençóis subterrâneos e as geleiras, certo? Então, a maior parte aí é a questão das águas oceânicas, certo? A água salgada. Então, a gente fica, tem muita água, mas essa água que tem em grande quantidade é para o nosso consumo? Lógico que não, né? Além de ser muito salgada, ela é inconsumível, certo? Vamos lá. Como pode ser encontrada água na Terra? A gente acabou de ver. E aqui a gente vai ver através das imagens. Como é a água subterrânea? A gente encontra ela no subsolo. Glaciais são as geleiras que estão lá no Polo Norte, Polo Sul, e que a gente de vez em quando vai ouvir falar. Não é algo tão bom, né? A questão do derretimento das geleiras é algo ruim para o planeta inteiro. Aqui os rios e a atmosfera, que é a questão do vapor de água, certo? Então, desse pedação aqui que vocês estão vendo, só essa fatia é que é apropriada para o nosso consumo, certo? Que é a água doce. 2,5% é doce, 97,5% é água salgada. A própria para beber é água doce. Mas nem sempre essa água doce está própria para beber. Por quê? Existe a questão da poluição, né? A poluição das águas faz com que esse número se reduza ainda mais. A quantidade ainda fica bem menor para a gente consumir, certo? Então, água para o consumo humano tem que ser como? Potável. E como é a água potável? Ela não pode ter cheiro, não pode ter sabor, não pode ter cor. Como é a propriedade? Vamos lá. Sem cheiro é o quê? Inodora. Sem sabor é insípida. E sem cor é incolor. Mas se tiver um cheiro bom? Não, ela não pode ter nem cheiro bom nem cheiro ruim. A gente não pode beber, certo? Então, água potável é aquela água que a gente pode consumir. Teoria da formação da hidrosfera, né? Tudo que a gente vê em relação ao surgimento do universo, surgimento da Terra, como funciona, são teorias científicas que são estudadas, né? E aí, aqui é teoria, certo? Como foi que surgiu a hidrosfera? Vamos lá. Durante o processo de resfriamento da Terra, houve a liberação de gases e vapores, até porque a Terra era muito quente. Ela acabou de participar de um processo de explosão que foi o Big Bang. Então, se for uma explosão, estava quente, né?
Então ela precisou ainda se resfriar, né? Se acalmar, resfriar. E aí eles deram origem a uma camada de ar chamada atmosfera, que a gente estudou na outra aula. Camada de ar, certo? Por volta de 4,6 bilhões de anos atrás, a temperatura da Terra começou a diminuir, a baixar, dando origem a um grande período de chuvas por causa da condensação do vapor de água contido na atmosfera. O que foi essa condensação? Estava tudo quente, né? Então tudo isso ficou cada vez mais quente e foi evaporando. A questão da atmosfera aí foi evaporando, virando cada vez mais, né, as nuvens pesadas, e as nuvens não conseguiram mais aguentar, condensou. Condensar o quê? Fez o quê? Chover. E aí esse foi um período muito chuvoso, muito chuvoso mesmo. E é tanto que deu origem a essa quantidade de água que temos aí no planeta Terra. Água doce, água salgada. Então, a composição da hidrosfera que a gente vai encontrar aí no nosso planeta. Vamos encontrar ela de forma sólida, que é nas calotas polares, nas geleiras. Na forma gasosa, no caso, nas nuvens, né? Aqui também é vapor de água. Na forma líquida, nos oceanos, mares, rios e, como a Pro falou, no subsolo, na questão subterrânea, né? Em lençóis subterrâneos. E aí, tudo também, isso aí tem a ver também com o efeito estufa, certo? O que é que tem a ver o efeito estufa com a água, Pro? O efeito estufa não tem a ver com a temperatura? Sim. O efeito estufa natural, promovido pela natureza, é algo bom, certo? Porque sem ele, a Terra ia ser fria demais e tudo isso aqui ia ser congelado, certo? O que é que acontece com o efeito estufa? Os raios solares, eles vêm aquecer a Terra, só que uns vão voltar, vai se espalhar, e os outros vai ficar aqui concentrado. Então, é a questão de manter a temperatura, nem muito quente e nem muito frio. Esse efeito estufa aqui é legal, é bom, certo? Agora, quando a gente fala em aumento do efeito estufa, é a questão do homem estar poluindo tanto que o Sol ele vai vir com seus raios e, em vez de espalhar, dissipar a quantidade de calor, vai se concentrar. E a tendência é o quê? A tendência é aumentar o calor. E as coitadas aqui, ó, das calotas polares, do gelo, vai derreter. E o que é que eu tenho a ver, Pro, com isso? O gelo está lá no Polo Norte, eu estou aqui no Brasil, na América do Sul. Tem a ver que o gelo que fica aqui no Polo Norte e Polo Sul, ele vai influenciar no clima, gente. Vai derreter, vai aumentar o nível dos oceanos, animais vai ficar em extinção, plantas vão morrer e a gente, sem tudo isso, a gente não sobrevive. Temperaturas vão aumentar, então as calotas polares, o gelo que fica lá concentradinho, tem uma importância sim. Tudo é equilíbrio. Então, o efeito estufa aumentando, sem ser esse aqui que a prova mostrou, que é o natural do planeta, aquele que é causado pelo homem já é ruim, porque o calor vai aumentar, vai se concentrar, em vez de ser algo agradável, certo? Então, qual a importância de água para a gente? A água é vital. Vital o quê? Ela é importante para a nossa vida. Nosso corpo é 70% de água, certo? Nós precisamos estar consumindo água, né, diariamente, porque o nosso corpo ele precisa, né, de água para a sobrevivência, para o funcionamento do nosso organismo, senão também não podemos sobreviver. Além dos hábitos higiênicos que nós temos, o quê? Beber água, tomar banho, escovar os dentes, fazer comida, passar pano na casa, lavar roupa, tudo isso a gente faz com a água. E ainda tem a questão da agricultura, porque sem água não tem agricultura, sem agricultura não tem alimento, né? Então, a gente é o quê? Dependente de água, de ar e de sol, certo? E aí, como a Pro falou, a questão da poluição das águas, né,
faz com que, gente, aquele número, lembra o númerozinho lá? Era quanto? 2,5 de água doce, não era? Só que esse número aí vai ficar cada vez menor, aquele pedacinho de pizza ali vai diminuir. Por quê? Porque a poluição nos rios, nos mares, está cada vez maior. E aí o ser humano, ó, quem perde com isso? A gente, as plantas e os animais, certo? Recentemente, acredito que vocês lembram, as praias nordestinas, né, o litoral nordestino, passou pela fase disso aqui, ó. Quem lembra? Olha essa manchinha aqui. Estão lembrados? Pois é, um período muito triste que foi a questão do óleo, né? O petróleo que foi derramado, ainda está sendo investigado como é que foi, como é que não foi. Então, esse óleo ainda não se sabe nem ainda até onde se prejudicou, porque prejudicou bastante a vida marinha, né? Sem falar que pessoas tiveram contato com aquele petróleo, também a questão de intoxicação, é algo químico, certo? Então, assim, além de todo o lixo que é jogado, além do esgoto, das indústrias, das pessoas, ainda teve a questão do óleo derramado aí no litoral nordestino, né? Pronto. E agora, a gente vai falar sobre as 3 ciências que estudam a hidrosfera. A hidrografia, hidrologia e hidrologia, certo? Bom, quantidade de água. Vocês já viram que 97,5% da água é o que? Está disponível no planeta Terra, é salgada, está onde? Nos mares e oceanos. Aí a gente diz, mas aí tem gente que está tirando sal ainda para beber. É um processo caro. Imagine só, fazer tudo isso para milhões de pessoas no mundo. É caro, né? Fazer a dessalinização, que é tirar o sal da água salgada. 2,4, aqui está arredondado, é doce e se encontra em regiões das geleiras ou subterrâneas e é de difícil acesso. Aí, ó, 0,007% é doce encontrada nos rios e lagos da atmosfera e é de fácil acesso. Então, só esse pouquinho aqui, ó, é o que a gente pode consumir. Porque esse aqui está de difícil acesso e esse aqui está de fácil, mas ainda as pessoas ainda poluem, né? Fica difícil, né, gente? Então, nós somos dependentes da água. Vocês estão vendo aqui, ó, tudo aqui é seres vivos. A menininha, o peixinho, a ave, a árvore, o cachorrinho. Então, os seres vivos, nós somos dependentes da hidrosfera, certo? Porque é de lá que a gente obtém a questão da nossa alimentação, porque sem água não tem agricultura, a gente não se alimenta. Além de precisar para beber, para higiene, e os animais também, ó, e as plantas são dependentes. Então, o planeta depende da água, né? Aqui, a falta de água e a má qualidade. Então, até mesmo na nossa cidade, em outros países até, outros lugares do Brasil, a gente vê as pessoas se queixando muito da falta de água, certo? Isso ocorre pela má distribuição e também tem locais que é porque realmente não tem água, certo? E aqui a prova trouxe aqui uma imagenzinha para vocês ficarem melhor, verem a situação. Pessoas que vão em açudes, a água nem é tão boa para beber, a água ela nem é potável, mas as pessoas precisam de água, então vão lá nos açudes porque a água não chega tratada, né? Higienizada direitinho para o consumo. Então essa água não é potável, certo? Então, e a questão das pessoas estarem desperdiçando muito, muitas vezes acaba fazendo racionamento de água. Tem locais que vai ter água, em certo momento é outro bairro vai ter água e assim faz um rodízio. Então muitas vezes tem lugares realmente que a falta de água é constante, certo? No Brasil, o principal poluente das águas é o esgoto. 54% dele é lançado nos rios sem tratamento.
Outro, a contaminação por medicamentos e agrotóxicos também ameaça a qualidade de água no país. Mas o agrotóxico não vai parar nem nas plantações? Sim, só que aquele agrotóxico, quando as plantas são molhadas, vai escorrer aquela água para algum lugar, vai se infiltrar no solo e vai parar no rio, certo? Então, os agrotóxicos também, além das embalagens, são jogadas. Estudo da ONG SOS Mata Atlântica, feito em 17 estados, aponta que 19% da água está tão poluída que não é própria para o consumo, mesmo após o tratamento. Então, será que a água que a gente recebe na torneira é própria para o consumo? Porque tem saneamento, tem um tratamento, a empresa bota os produtos lá? Não. A gente ainda tem que fazer outro processo depois que sai das torneiras. Vai fazer a fervura, vai ferver a água e vai filtrar. Porque se tiver alguma bactéria ainda ali naquela água, com o aumento da temperatura, ela vai morrer. Não tem bactéria que resista a uma temperatura a 100 graus Celsius, certo? Então é importante ferver a água antes de consumir. Então é direito de todos nós, dos seres humanos, ter água, certo? É um direito ter um saneamento básico, ter água própria para consumo, mas também é nosso dever fazer com que a gente economize e também deixe essa água sem poluição, certo? A gente tem dever, mas a gente também tem direito, né? Então, meus amores, finalizamos a aula de hoje. Façam atividade com atenção, nunca fique esperando só pela correção, certo? A gente vai treinar nosso conhecimento a partir do que a gente aprendeu na aula, tá bom? Então, beijos e fiquem com Deus. Tchau!